Não era para ser assim, não é, torcedor do Náutico? O time imbatível da primeira fase, 11 jogos de invencibilidade, um caminhão de jogos sem tomar gol, a melhor defesa do Brasil, hoje é o lanterna do grupo C da Série C do Campeonato Brasileiro, neste quadrangular final. Pode subir? Claro que pode. Aí o torcedor pode até me perguntar, você acredita que o Náutico suba? Acredito que o Náutico pode subir sim, mas tem que agradecer até a quinta geração da Ponte Preta. Porque particularmente eu não acredito que o Guarani vá vencer a Ponte Preta no Clássico Derby no próximo fim de semana. Então a Ponte vencendo segura a equipe do Guarani e o Náutico, que tem apenas 5 pontos ganhos, pode chegar a 8 e aí ficaria com a segunda vaga. Agora, para que isso aconteça, não adianta apenas a Ponte Preta fazer a parte dela e vencer o Guarani, não. O Náutico precisa vencer e convencer. E, se possível, com um bom placar. Então, a dificuldade maior aí está no Náutico. Mas quem vai ajudar o Náutico a subir, neste caso, no sábado, nos aflitos, primeiro é a torcida. Torcedor não tem desculpa, torcedor. Não tem desculpa. Tem que estar em campo no próximo sábado. Faça chuva, faça sol. Se chover granizo, se o ingresso estiver caro, não importa. Aliás, para quem já comprou o ingresso da casadinha, já está garantido. E o Náutico fez, de forma muito inteligente, um carnezinho, né? Um pacote com todos os jogos dos aflitos desse quadrangular final. E isso foi uma coisa absolutamente inteligente. Porque aí o torcedor já se organiza, já compra tudo. Ah, mas dá prejuízo fazer casadinha. Qual é o prejuízo maior? Botar o ingresso mais barato ou levar um prejuízo em relação ao número de ingressos que foram vendidos de forma antecipada e subir de divisão? Ou botar o ingresso caro e quando chegar na hora H o Náutico não atender as expectativas e permanecer na Série C do Campeonato Brasileiro? É muito melhor tomar um prejuízo enorme nas arquibancadas, na bilheteria do jogo, mas que o Náutico suba. Agora, é preciso analisar muito friamente os problemas que o Náutico teve no decorrer desse quadrangular final e os erros que o Náutico cometeu. Sim, cometeu erros. E outra coisa, lógico que Hélio dos Anjos, ele foi o responsável pela classificação antecipada do Náutico à próxima fase do quadrangular. Sim, todos os méritos para Hélio dos Anjos e a comissão técnica, com Guilherme, comissão técnica e, logicamente, o elenco de jogadores. Mas o Hélio precisa ser cobrado também pelas falhas e ser responsabilizado pelas falhas que o Náutico cometeu nesse quadrangular final. Lógico que a gente sabe, a gente entende e particularmente estivemos transmitindo aqui algumas coletivas do Hélio dos Anjos, quando há um tropeço do clube, ele é o primeiro a se responsabilizar pela derrota, ou pelo empate, ou pelo tropeço do Náutico. Sim, a gente sabe disso. E Hélio tem mais de 40 anos de profissão no futebol, não precisa mais inventar desculpas. É assumir o erro e tentar corrigir esse erro. E logicamente que ele é um dos melhores, se não o melhor treinador da Série C do Campeonato Brasileiro, apesar do Náutico estar na lanterna da competição. Para mim, respeito quem discorda, mas Hélio é um dos melhores, se não o melhor treinador da Série C. Ok? Mas dito isso, é preciso cobrar. É preciso uma responsabilidade em relação aos erros do time. A gente sabe que o Náutico também sofreu e pecou aí, sofreu horrores por conta de lesões, cartões, zagueiro que pertence à Ponte que não podia jogar, como era o caso do Matheus Silva, mas o Náutico não pode falhar no próximo sábado. Se o Náutico cometer um deslize, o menor que seja dos deslizes, o Náutico não se classifica. E mais um ano na Série C, sem ser SAF, e com a política do clube abalada do jeito que veio ao longo desse ano, e que só houve uma trégua porque o Náutico entrou no quadrangular final da Série C,
aí é que a vaca vai pro brejo. Aí é que o bolo vai desandar no Clube Náutico Capibaribe. Então estamos prestes, torcedor. Estamos a 90 minutos do divisor de águas do Clube Náutico Capibaribe. Ou sobe de divisão, respira aliviado, já faz uma projeção de receita para o ano que vem, independente da eleição, ou então vai estar fadado ao fracasso. E aí eu vou me aproveitar das palavras de Hélio dos Anjos numa das coletivas, que chegou a dizer, se o Náutico subir com essa estrutura que tem, cai. Ele foi bem categórico nisso. E nisso o Hélio tem razão. Então, que o Náutico consiga essa semana focar, realmente foco, tem que ter foco total. O Náutico não pode dar um cochilo nesse jogo. Um cochilo nesse jogo, porque o último cochilo que deu, o Guarani empatou o jogo. O Náutico poderia ter vencido lá de 1-0 e nós cobrávamos aqui a entrada do Paulo Sérgio, a volta do Paulo Sérgio. Foi Paulo Sérgio quem fez o gol de cabeça, tá? Agora, não pode vacilar. Se vacilar, o time não sobe. E mais um ano de Série C não vai ser nada bom para a política do clube, para a montagem do elenco, para a torcida, para todo mundo. Para todo mundo. É importante que o Náutico realmente engaje para esse jogo como um prato de comida. É o último prato de comida, o último refrigerante do deserto. Esse jogo tem que ser assim para o Náutico. Vamos ver o técnico Hélio dos Anjos depois do empate em 1-1 lá no Brinco de Ouro da Princesa. Põe no ar. Olha, eu vou ser muito sincero. Nós não fizemos um primeiro tempo ruim, não. Nós não tivemos lucidez no último terço. Meus atacantes, e um dos meia meu, tocava a bola para dentro da área de qualquer jeito, não tinha lucidez para você complementar uma jogada. O jogo estava sob controle, totalmente sob controle. Você entende? O Guarani buscando o que ele tem de bom, que é a velocidade do Mirandinha, que é a armação de jogo do gringo. Hoje colocou mais uma velocidade do lado também, com o garoto, esqueci o nome dele, Dentinho, desculpa. E nós deixamos a bola bater muito na frente e voltar. Aí oferecemos algumas coisas para o Guarani, mas até aquele gol que foi anulado, tá entendendo? Nós não tínhamos tido maiores problemas. Então, fizeram uma ligação direta, hoje em cima de um jogador que gosta desse tipo de jogo, e ele trabalhou pensando nisso, e na segunda bola o jogador chutou, mas ajeitou com a mão. E o erro nosso, por quê? Nós temos um zagueiro que constrói mesmo, e ele tem ordem minha de construir. Mas nós estávamos a 46 para 47. Ele, em vez de bater na bola para fora e colocar o Igor, que estava dando condições de passe para ele tentou aquilo que ele tem toda a minha autorização para tentar. Ele tentou o passe por dentro, erramos, e aconteceu o gol. Nós tínhamos olhado o time deles, eles estavam sem achar tanto o Lucas quanto o Vitinho, na estrutura de meio que ele montou, e eu optei por colocar um centroavante que faz esse papel, né? E fazer ondulação de jogo, até uma palavra meio boba do vocabulário, desculpa, não sou desse não, uma movimentação que hora um saía, hora outro entrava, né? E você pode ver que o Paulo, quando saía, pegou muito na bola sozinho. E isso também aconteceu no primeiro tempo com os meus dois meias. Só que um dos meias meu pegava essa bola e tocava para trás. Não fazia penetração dentro da zaga do Guarani. E eu optei por essa situação em função de que o Guarani é um time ofensivo, dentro da sua estrutura de meio campo. Todo mundo sabe a característica do jogador que ele usa hoje no meio, né? É só o Kelvin, que é um jogador de sentido de marcação mesmo, e ele trabalha bem, eles sabem trabalhar muito bem isso com os outros dois meias. E aí a gente começou a criar uma situação positiva. Eu lamento muito, eu não vi o VAR, né? Mas eu não aceito o quarto ato falar antes do VAR falar qualquer coisa, que foi sem intenção. Ele não sabe que foi sem intenção. Eu até aceito que se o Wilton falar isso, que está lá 2 metros, 3 metros da jogada, eu aceito. Mas o quarto ato que comunica. Eu gostei de uma coisa da arbitragem hoje em termos de impedimento. O Bandeira comunicou todas as vezes para o Wilton antes de levantar a bandeira. Isso é bom. Isso dá agilidade no jogo.
Tá entendendo? Você pode ver que lance de impedimento, a gente ficou surpreso. Poxa, o Wilton já deu antes do Bandeira tocar. A gente sabe que é comunicação. E o quarto árbitro comunicou para o Wilton que não tinha, que a cotovelada tinha sido, estava na minha frente, estava perto de mim, que a cotovelada tinha sido sem intenção. O lance não teve intenção do jogador do Guarani. Esquecemos isso. Esquecemos isso. Fizemos uma formação meia kamikaze, não resta dúvida, né? E aí nós fomos surpreendidos com a expulsão, mas eu não tinha mais articulação. Eu tinha jogadores enfiados, no banco eu tinha um jogador de 18 anos, e o próprio Vitinho sentiu fisicamente o jogo naquele momento, então eu fiquei com uma articulação baseada um pouco da flutuação do Paulo e do Mezenga, né, com jogadores enfiados. Eu achei que o nosso Beirada podia produzir mais, principalmente no primeiro tempo, e no segundo tempo com o Guarani recuou, jogando dentro de uma filosofia que é deles, que a gente respeita muito, e está aí com uma pontuação elevada em função disso, mas nós não tivemos articulação. Quem começou a tentar articular e ficar de costas, que aí aconteceu um perigo muito grande, foi o meu volante, o Anderson. E isso para mim ali era fatal. Daqui a pouco tinha uma puxada e fim de papo. E aí as coisas foram acontecendo. Eu acho que goleiro é para isso. Goleiro é para isso, essa história de que, mas não tomou gol, mas o goleiro fez 10 defesas. Eu não contrato goleiro para ele não defender, né? E eu acho que o Muriel foi muito feliz em 2 lances e nos colocou numa condição boa. Eu acho que esse clube passou por 1001 problemas dentro da temporada e nós vamos chegar vivo. Por quê? É bem simples isso. Nós vamos chegar vivo. O Brusque, independente de qualquer coisa, eu acredito que o Brusque vai jogar um pouco fora da sua maneira de jogar. Ele vai ter que sair para o nosso jogo, porque ele pode até ganhar da Ponte hoje. Eu sei que hoje a Ponte está desarticulada. Hoje, para esse jogo. Eu sei. Mas eu sei o que é a Ponte enfrentar o Guarani. E o Guarani sabe, e por isso que o Guarani até reclamou dos 6 minutos, que eu tinha que ser 10 minutos. Nós fizemos muito menos problema, tivemos muito menos problema no jogo da Ponte Preta e deram 10 minutos para a gente e nós tomamos o gol. Para mim era 10 minutos, por tudo que aconteceu, né? Então, a gente sabe, né, que nós vamos torcer para um time, que é a Ponte Preta, mas não é um time qualquer. Eu não estou torcendo para o Beirinha Futebol Clube que vai jogar contra o Guarani. Eu vou torcer pela Ponte. Todo mundo sabe da minha identificação com a Ponte, né? Agora, nós temos que fazer a nossa obrigação. E vamos fazer. O que vai acontecer no jogo da Ponte, no jogo do Brusque, agora com a Ponte, da Ponte com o Guarani, foge do meu controle. Agora, o controle que nós temos é do jogo dentro de casa. E por tudo que esse clube passou, por todas as dificuldades, por toda a situação de um primeiro semestre. Gente, o Náutico é um time grande. O Náutico não garantiu nem com a mexida da Copa do Brasil. O Náutico não tem vaga na Copa do Brasil. Tá entendendo? Então você imagina bem as dificuldades que esse clube teve no primeiro semestre. E nós vamos chegar para o último jogo do Náutico vivos. Se vamos depender da Ponte Preta, só Deus que pode nos controlar, nos dar. Agora, o que depender da gente domingo, nós estamos super vivos para conseguir mais uma vitória. Hélio, eu queria emendar umas perguntas, mas se completam. Primeiro, sobre esse resultado, mas mais do que o resultado, as apresentações do Náutico, esses 2 jogos. Você está convicto que aquele Náutico que a gente estava vendo, brigador, um time impositivo, que ficou meio para baixo depois dos resultados em casa, voltou para essa reta final, aquele Náutico voltou a se encaixar, e você conta com o Vinícius para esse próximo jogo? O que é que você tem de novidade sobre o Vinícius também? O Vinícius fez um trabalhinho de campo hoje, porque foi coisa bem minuciosa, né? Mas é adutor. Adutor é mais simples. Posterior é mais difícil. Você entende? O adutor é uma coisa mais simples, mas a gente tem que respeitar o protocolo. Tá entendendo? Eu assisti o seu programa apresentado na segunda-feira, depois, não foi no dia. Falaram de ápice. Sabe? Falaram que, não sei o quê, com pessimismo. Você está entendendo, João? Eu sou um profissional, que eu não vou para programa de rádio quando eu estou desempregado. Sabe por quê? Porque você entende? Vai transmitir inveja, sabe? Vai transmitir coisa ruim para o seu ouvinte. Então tá, ápice. Só para deixar claro, não é em relação ao programa. Não foi você. O que o Roberto disse. Não foi você conduziu o programa do seu jeito. Então eu fiquei olhando assim, né? Ápice.
A nossa performance física, eu posso até estar tendo problema técnico, a nossa performance física no penúltimo jogo, sem ser esse, ela foi de 8,9 km acima de 25 km. Isso nos deu condição de ter uma média de 100, fora isso, nós tivemos uma condição de fazer uma média de 113 minutos no jogo. Hoje eu falei para eles, eu preciso bater o recorde. Isso não foi suficiente no último jogo. E o nosso recorde é aqui, foi aqui. 10% de alta intensidade naquele jogo que nós fizemos aqui. E eu não acredito que nós estejamos abaixo disso. Tá? Então tem gente que sabe demais de futebol, tá entendendo? Ápice. Uma das coisas que nós temos que fazer é controlar, porque eu sei o que é o complemento da frase, porque cai na hora errada. Respeito, sabe? Mas só mando avisar as pessoas, tá entendendo? Normalmente, quando a gente está desempregado, eu tenho 40 anos de futebol, eu faço isso. Eu não fico procurando participar de programas sem falar, falando de coisa que eu não tenho conhecimento e falando dos profissionais. Você está entendendo? Então eu cito. Eu gosto de ver um comentário técnico do menino da Globo. Como é que é o nome dele? Cabral. Técnico. Pode me criticar, isso não é um comentário técnico. O Nilson está ficando brilhante, não sei se ele vai querer seguir carreira. O Nilson faz um comentário técnico, desenvolvendo tudo. Aí entra os caras aqui, eu não sei porquê, que necessidade. Seu programa é ótimo e tudo, vale a pena ir lá participar, mas deixa o Chiquinho, tá lá, né, nosso vice-prefeito, nosso irmão, nosso amigo, né? Então, a gente fica guardando tudo isso, porque futebol é muito ingrato. Futebol é muito ingrato. Você é julgado por vocês, com todo direito, a imprensa. Agora, você começa a ser julgado por colega, você entende? Aí te deixa realmente, eu fico chateado, mas vida que segue. Nós temos muita coisa pela frente, vai ser uma semana altamente positiva, vai ser uma semana de conquistas na recuperação de Vinícius, na recuperação dos jogadores, e eu tenho certeza que nós chegando vivo, nós vamos fazer a nossa parte e o que vier em termos de resultado é Deus que vai nos dar. Eu queria ter justamente sobre isso que você falou há pouco, chegar vivo nesse último jogo, né? Analisando a campanha que o Náutico fez, principalmente esse quadrangular, e o que aconteceu no jogo de hoje. O que é que significa para vocês chegar vivo no último jogo, com chances de subir lá em Pernambuco? O que é que significa para esse time chegar nessa última rodada assim? Significa a nossa vida. Significa a nossa vida. Para mim, você imagina bem o que significa. Eu sou o treinador mais veterano de todas as divisões, mas eu tenho entregado resultado nos últimos 7 anos. Desde 2018 que eu entrego resultado. Mas eu entrego resultado naquilo que me dão Série C, com maior orgulho, me dão Série B, com maior orgulho. Eu vou ser sincero, eu recebi telefonema da Série B hoje. De quem é? Não, é de chato, né? Não vou citar porque eu não sei nem como é que está organizado, mas recebi, tá entendendo? Então, recebi o telefonema, olhei, sabia o que era, você entende? Não vou discutir, porque eu não vou largar o meu... Se eu perdesse aqui hoje, você acha que eu tinha coragem de largar o Náutico, de não enfrentar a minha torcida aqui? Me apoia em todos os sentidos, mas me apoia mesmo, você entende? Eu não vou largar isso. Então, nós vamos chegar vivo pela construção que foi a temporada, olha, vou falar para você, todo mundo fala que eu sou muito amigo e estou fazendo politicagem a favor do Bruno. O que esse presidente do Náutico teve de equilíbrio e o que ele nos deu para recuperar o Náutico foi acima do que ele tinha até conversado comigo. Porque quando ele conversou comigo, ele falou assim, pelo amor de Deus, eu não tenho condições de dar para você, ou você vai chegar, você vai querer mexer na estrutura, pelo amor de Deus. Me deu tudo. Me deu tudo. E deu o quê? Equilíbrio interno, junto com seus dirigentes, né? Equilíbrio interno. Então nós temos que fazer, principalmente pelo clube. É um momento que nós temos que lembrar que esse clube centenário e a sua história foi feita pelos homens. E nós temos a chance de entrar com uma história porque a gente sabe o que é uma Série B para clubes nesse porte. Porque senão é falência. É falência, é difícil demais sem ter uma Série B. E eu estou feliz, eu acho que nós vamos chegar bem, nosso time vai chegar forte, respeitando o Brusque, mas acima de tudo sonhando, como nós chegamos aqui sonhando hoje. É isso, o torcedor do Náutico já comprou seu ingresso? Não?
compre o seu ingresso se você ainda não comprou. Se já comprou a casadinha, já faça logo o seu check-in. E para você que ainda não comprou, compre, porque o seu lugar sábado é no Elade de Barros Carvalho. Enquanto isso, dá um like nesse vídeo, se inscreve no canal, ativa o sininho para as notificações. Vamos fazer uma cobertura completa essa semana dos treinos do Náutico, até onde a imprensa pode chegar, né? Porque até onde se sabe, o Náutico não está falando com ninguém, não está concedendo entrevista até o final do campeonato. Tá, que tenha lá a lei do silêncio, mas que jogue bola e se classifique para a Série B do Campeonato Brasileiro. Até a próxima, torcedor. Tchau, tchau.